Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um assunto cujo título é As Pregações de Cristo Jesus 2. 2 porque nós já temos um vídeo gravado sobre as pregações de Jesus. São dois vídeos diferentes, mas contendo o mesmo assunto. Esse texto é baseado no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Sabe, irmãos, Jesus, ele fez muitas pregações. Quando ele esteve aqui na terra, especialmente para o povo judeu, porque ele veio para os seus, nós sabemos. Cristo veio para o povo judeu. É o povo escolhido de Deus. Mas ele veio para cumprir uma missão verdadeira nessa terra. E naquela época, milhares e milhares de pessoas ouviram as suas pregações. Quando ele falava, reunia muitas pessoas, milhares de pessoas, que queriam ouvi-lo. Alguns desses sermões de Cristo se tornaram notáveis e foram transcritos na Bíblia Sagrada. Suas pregações giravam basicamente em torno da salvação. A salvação do ser humano. Porque essa era a sua missão na Terra. Ele citava o Antigo Testamento porque o Novo não existia. Pois o Antigo Testamento testificava o seu ministério. Ele testifica a vinda de Cristo Jesus, que aconteceu lá no passado, mas testifica a vinda dele que ocorrerá no futuro. Em suas pregações, ele apresentava um discurso com palavras profundas e difíceis de serem praticadas, pois traziam em seu bojo lições de conduta e de moral. Lições para orientar a vida dos cristãos. Ele mostrou o caminho para que possamos ter acesso ao reino dos céus. Sim, ele nos falou de uma transformação que o reino pode produzir em nós. Mas a maior preocupação é que o homem se arrependa dos seus pecados e tenha vida eterna. Sabe? Em nenhum momento de suas pregações ele cobra dos seus seguidores observância de normas externas. Não, ele não cobra. No entanto, ele deixa claro a necessidade da prática da misericórdia. Se você quiser comprovar isso, você vai lá em Lucas, no capítulo 10, que fala sobre isso. Ali está escrita a parábola do bom samaritano, que se tornou o mandamento maior de amar o próximo como a si mesmo. Sabe, irmãos, Jesus está preocupado com a prática do amor. O propósito de sua pregação sempre foi o arrependimento, uma vez que a lei não pode salvar ninguém. A lei não salvava. A lei só mostra que nós precisamos de salvação. Em suas pregações, irmãos,
Jesus mostrou o seu grande amor pela humanidade. Ele conhecia a necessidade do coração do homem e teve compaixão. Ele sempre falava das coisas do dia a dia que afligiam o homem, como homicídio, adultério, divórcio, oração, dinheiro e tantos outros assuntos. Ele falava com conhecimento de causa e suas palavras trouxeram grandes transformações para aqueles que a praticam. Sim, suas palavras até hoje têm mudado a vida de milhares de pessoas. Em suas pregações, ele nos adverte que devemos ser a luz do mundo. Isso é, devemos refletir a luz de Deus para esse mundo que está à nossa volta. Um mundo em trevas, irmãos. E isso só é possível através de boas ações. Está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Ah, meus irmãos, em nenhum momento eu vi Jesus falando, ou ouvi ele falando, que se nós formos bons, nós fizermos a sua vontade, nós vamos ser abençoados, vamos ser ricos, vamos ser tudo que nós queremos. Eu nunca ouvi isso. Não. Mas ele fala claramente que nós devemos perdoar e buscar o perdão. Buscar com humildade. Como é difícil perdoar alguém, irmãos. Alguém que nos feriu. É muito difícil. Mas esse é o ensinamento dele que nós temos que fazer. Se nós não fizermos, também Deus não nos perdoará. É ligação e reação lá na física. Se você perdoa, você vai ser perdoado. Se você não perdoa, não vai ser perdoado. Sabe? Não perdoar pode ser comparado a uma ferida aberta, que nunca é curada. Gera dor constante, incomoda, traz amargura. Se nós não conseguirmos perdoar, como podemos orar Pai Nosso e pedir a Ele perdão por nossas transgressões? Você quer que Deus faça para você um negócio que você não faz para os outros? Cristo Jesus nos ensina, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, que se chegarmos a Ele com humildade de coração, acharemos o repouso para nossas almas, pois Ele nos livrará. Em suas pregações, irmãos, Ele nos adverte que nossa prioridade deve ser a santidade. Sim, a santidade, irmãos. Ela é o maior tesouro que o homem pode almejar. Sim. O maior tesouro que o homem pode almejar é ter Cristo do seu lado. Ele é o nosso bem maior. Mas você pode ter certeza que ele nunca vai habitar em um templo onde não exista santidade. Ele deve ser a prioridade principal em nossas vidas. Sem santidade, nós não o teremos, pois nós não agradamos a Ele.
abrir nossa vida e nosso coração para Ele habitar. Isso vai trazer paz e felicidade para a nossa vida. Todas as coisas serão vistas de forma diferente. E nós passaremos então a andar pelos caminhos de Deus, que são diferentes dos nossos caminhos, irmãos. Nós passamos a ter a mente de Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo que em nós habita, poderemos andar em novidade de vida. Mas sem o verdadeiro arrependimento e o abandono das práticas pecaminosas, nada disso será possível. Pois escrito está, irmãos, o salário do pecado é a morte eterna, separação de Deus, mas o dom da vida eterna é o dom de Deus. E é gratuito, irmãos. Você não tem que pagar nada por isso. Pois Cristo Jesus já pagou o preço por nós. A Bíblia toda fala disso. Também está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23. Sabe, irmãos, em suas pregações, Cristo Jesus valoriza o que é positivo nas pessoas. Todos nós temos coisas positivas e coisas negativas. Ele valoriza as coisas positivas. Ele jamais as humilha. Em outras palavras, ele prepara os seus ouvintes, motivando-os, valorizando-os, com a finalidade de provocar e aprofundar a fé. Deve estimular e reforçar esses valores. Isso é nossa obrigação. Estimular e reforçar nossos valores, esses valores. Nós somos responsáveis para iluminar o que existe no fundo de uma pessoa e de uma consciência coletiva. Sabe, irmãos? Ele está preparando, ele preparou e continua preparando a quem ouve as suas palavras. Em suas pregações, Cristo Jesus respeita a liberdade dos que o ouvem. Seus ouvintes têm total liberdade. Ele propõe a conversão, mas não impõe, não intimida. Seus ouvintes são livres para aceitar ou não as boas novas. Você é livre. Você pode aceitar as palavras de Cristo ou rejeitá-las. A conversão, ela não é imposta, nem por força e nem com violência, mas simplesmente pelo ouvir da palavra de Deus, uma vez que o amor só pode existir como ingrediente da opção de cada um. Sua pregação sempre foi branda e com mansidão. Portanto, é isenta de medo. Nós não precisamos ter medo. Precisamos viver. A conversão, irmãos, ela provém do desejo do ouvinte em experimentar essa nova vida através das palavras de Cristo Jesus.
e assim produzir frutos. Em suas pregações, Cristo Jesus liberta as pessoas de todo formalismo religioso e todo ritual através da palavra. Ele quer nos ensinar que a salvação está intimamente ligada às atitudes por nós assumidas e não pelo cumprimento de rituais. A observância das leis e normas são deveres de todo cristão. Isso não é uma imposição, é um dever. Se você não obedece às leis, não obedece, então você vai ser punido. Você vai ter um castigo. Mas ritos e normas são fatores que não contribuem em nada para a salvação. Não tem nenhuma contribuição. Se você é mais assíduo, ou se você é menos assíduo, se você faz mais ou se você faz menos, isso não vai contribuir em nada na sua salvação. Elas servem antes apenas para tornar escravos aqueles que já foram salvos por Cristo Jesus. Sim. Então, se você está ainda preso aos rituais, preso a cumprimentos de normas, você está jogando fora a salvação que Cristo lhe oferece. Salvação que Cristo lhe oferece. E voltar a ser um escravo da lei, um escravo do diabo. Sabe, irmãos? O amor profundo a Deus e ao próximo e o perdão devem ser as principais armas do cristão. Amor a Deus, amor ao próximo. São os dois mandamentos que Cristo deixou para nós. E o perdão é uma obrigação para sermos também perdoados. Em suas pregações, Cristo Jesus denuncia todo e qualquer atentado contra a ordem. Sim. A calúnia, a dignidade, o ódio, o direito e toda forma de discriminação. Todas essas coisas são atentados contra a ordem normal das coisas. Em outras palavras, Cristo Jesus denuncia o pecado, mas perdoa o pecador arrependido. Ele estende a sua mão ao pecador arrependido. Ele defende seus direitos de ter uma vida digna. Em suas pregações, Cristo Jesus defende a família como uma instituição sagrada e criada por Deus. Ele disse que não era bom ao homem que o homem vivesse só. Deus criou a mulher para ser sua companheira. Ele deu a ordem de se multiplicar e povoar a terra. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Toda a família, irmãos, toda a família, o homem, a mulher e os filhos, eles seriam abençoados através da família de Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 12. Ele alertou acerca da santidade do casamento. Está lá em Mateus 19. E da importância de ser cuidada e valorizada a família. Em suas pregações, irmãos,
Jesus utilizou do diálogo ao falar das coisas do reino. Através do diálogo, ele aponta para as verdades acerca do reino, da necessidade de uma mudança de vida. Ele falou da importância da fé e o porquê da sua presença nesse mundo. Ele não deixou nada obscuro. Tudo ficou às claras. Através do diálogo, ele falou com todo tipo de pessoa. Pecadores, soldados, fariseus, ricos e pobres. Os sãos, os doentes. Ele falou mesmo até com demônios. Em cada diálogo, ele procurava incutir nas pessoas uma visão crítica da realidade. Uma realidade que está à nossa volta, transformando pessoas passivas em receptores ativos. Em suas pregações, irmãos, Cristo Jesus alerta de que o reino está próximo, está às portas. Com isso, ele faz uma referência ao cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre a sua vinda. Ele estava na terra, esperando o momento momento certo para realizar a sua obra. Ele veio para os seus. Falei lá no início. Mas os seus não o reconheceram e também não receberam. Quando ele anunciou o reino de Deus, Cristo se mantinha unido ao Pai e se fortalece com a assistência do Espírito Santo que está sobre ele. Está lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. O reino de Deus significa o domínio total de Deus sobre a terra, sarando a terra que foi contaminada pelo pecado. Esse reino foi anunciado através dos profetas do Velho Testamento. E agora Deus anuncia o seu reino por meio de Cristo Jesus, seu Filho, encarnado, e através dos discípulos de Jesus Cristo. Em suas pregações, irmãos, Cristo Jesus não usa só a palavra para anunciar. A sua mensagem foi transmitida através do seu testemunho de vida, de suas lágrimas, dos sinais, das maravilhas por ele realizado. Ele foi, é e eternamente será o Evangelho vivo. Ele era simples, mas objetivo em suas pregações, pois estava impregnada em suas experiências e dos desafios diários por ele vivido e na busca incessante do rosto de Deus Pai. Sua pregação trazia ao povo grande expectativa e grande esperança. Aceitá-las, essas pregações, é se converter. É realmente aceitar a Cristo Jesus e viver um novo estilo de vida dentro dos seus ensinamentos. É, em outras palavras, a salvação eterna. Recusá-las é trazer sobre nós o julgamento. Então a semente foi lançada, irmãos, através das pregações de Cristo Jesus. E essa semente só germinou, dando muitos frutos. Uma semente
Cristo Jesus. Hoje, milhares de inscrições esparramadas pelo mundo todo. Sabe, irmãos, uma coisa interessante, que em suas pregações, Cristo não precisava de templos suntuosos, como nós vemos hoje. Bem pelo contrário, qualquer lugar era propício para os seus ensinamentos. Ele não usava de nenhum recurso de comunicação para divulgar as boas novas, pois ele era as boas novas. Ele não precisava fazer de suas pregações um show. Não, pois ele era em todo o tempo submisso ao Espírito Santo e pregava somente a palavra de Deus. Sabe, irmãos, que diferença existe e que nós podemos notar entre as pregações de Cristo Jesus e os preletores atuais. É lógico que eu não estou englobando todos os preletores, porque sempre Deus deixa um remanescente para fazer a sua obra com amor. Mas nós podemos ver que, com raras exceções, as pregações hoje se utilizam as palavras como recurso de comunicação. São formalistas, recorrendo a subterfúgios como chave para a salvação, esquecendo que a única fonte de salvação é Cristo Jesus e o que ele fez por nós na cruz. Nossos preletores, em sua maioria, estão preocupados em impressionar, dar ibope, tornar seu nome conhecido como exímio pregador. Ah, irmãos, eles não estão preocupados em salvar almas. Estamos fartos de sermões mortos, pregações vazias, pregações insonsas. Estamos fartos desse tipo de comédia que não nutre a fé. O que vemos hoje é um grande contingente de pessoas sem maturidade, igrejas cheias de pessoas vazias, sofrendo por falta da pregação da palavra. Onde a palavra é pregada, a igreja cresce. Se a palavra é menosprezada ou está ausente, a causa de Deus se torna improdutiva. Muitos se intitulam pregador, mas são verdadeiros mercenários da palavra. Homens superficiais que oferecem alimento incapaz de nutrir a fé, formando igrejas moralmente frouxas, socialmente inoperantes, confusas teologicamente e espiritualmente fracassadas. A maior tragédia que a igreja pode enfrentar é um púlpito fraco, sendo os ministros infiéis e os principais servos do encardido. Sabe, irmãos, temos visto as igrejas sendo transformadas em teatros da fé, o púlpito vitrine de vaidades, o pastor em animador de auditório, o culto local de diversão. A igreja, com raras exceções, tem dado sinais de fraqueza espiritual, pois tem faltado nelas santidade, devoção, misericórdia, sabedoria, compaixão, fervor, piedade, vida e amor. É preciso voltar para um estudo profundo das Escrituras
e para a pregação da revelação divina que possa satisfazer as necessidades espirituais ouvintes. É verdade que o mundo mudou, o mundo evoluiu, mas Deus continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Amém.